Padre Leandro Brum, coordenador das escolas da Inspetoria São Pio X. Padre Leandro, ele é licenciado em Letras, Espanhol e especialista em ensino e aprendizagem de línguas. Bacharel em Teologia, mestre em Educação e doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pesquisa sobre currículo, filosofia da diferença, pedagogia salesiana e identidade institucional. Atualmente é diretor da Presença Salesiana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Colégio e Faculdade Dom Bosco, coordenador das escolas da Inspetoria São Pio X dos Salesianos de Dom Bosco. Bem-vindo, boa tarde, Padre Leandro. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos. Mais uma oportunidade de estarmos reunidos para falar da nossa rede, né? Para falar daquilo que nos faz rede, nos faz de verdade identidade salesiana. Então, como a irmã Jacinta já deu para a gente todo um histórico, vai ser muito fácil tratar daquilo que eu preciso tratar, né? Tratar desse documento referencial para nós, que mais do que um documento, é de fato uma percepção sobre como a gente vai entender a escola salesiana nesses próximos anos, né? E com certeza, para nós vai ser um caminho muito tranquilo e muito fácil, porque nós já temos uma caminhada de currículo, né? De um documento que nacionalmente nos dá toda a garantia daquilo que é a nossa significatividade, da nossa identidade. Então, nós vamos discutir um pouquinho nessa uma hora que nós temos, um pouco sobre esse documento que é o Sistema de Garantia da Significatividade Salesiana da Escola, que é esse documento que vem dessa reflexão, que não começou no ESA 5, mas antes do ESA 5, e agora, então, nos chega também junto com esse currículo que nós já temos. E esses são, de fato, os nossos referenciais, né? Então, como nós vamos lidar com esses dois documentos? Obviamente, nós vamos ter um spoiler, né? Como a irmã Jacinta já disse, é um documento que vem sendo construído, vem sendo revisado, nós já vamos ver algumas nomenclaturas que mudaram, mas é um grande spoiler, né, nessa tarde para a gente conhecer esse documento, então, hoje. Então, vamos ver se vai andar aqui. Muito bem. Então, a partir do ESA 5, né, a grande motivação que nós temos na abertura desse documento é que nós vamos trabalhar basicamente com esse tripé aqui, né? Nós já tivemos no ano passado, no retrasado, né, os animadores inspetoriais já tinham sido motivados a compartilhar com as direções esse documento que era a Carta de Identidade da Escola Salesiana. Ali nós temos muito conteúdo sobre a nossa identidade, né? Nós temos um pouco da nossa identidade como escolas e dessa maneira bem ampla, né, de toda a América, né? O que nós entendemos como identidade, o que nós entendemos como carisma, o que de fato para nós é educação. Então, todos esses conceitos fundamentais estão nessa carta de identidade, né? Então, esse foi um documento que já foi bem anterior. Nós temos, então, o que nós vamos trabalhar hoje, que é esse documento, Significatividade Salesiana na Escola, né? Esse é o nosso sistema de garantia da significatividade, na verdade, esse é o nome do documento. Então, esse é a base, né, que nós vamos trabalhar, e a partir desta base, obviamente, que ela está linkada diretamente à carta de identidade, nós temos o planejamento estratégico, né? Então, que a irmã Jacinta também já nos apresentou ali, né, diversos, já todo o índice desse documento, que também vai ter todo o seu desdobramento a partir das estruturas que nós temos no sistema de garantias. Então, por isso, nós vamos, nessa tarde, conhecer um pouco, né, esse documento e todas essas reflexões feitas até aqui. Para nós, aqui na Rede Salesiana Brasil, esse não vai ser só um tripé, né? Porque nós vamos, na verdade, temos já um documento que vai nos dar essa quarta parte aqui, né, desse, que não é mais um tripé, mas agora uma cadeira de quatro patas, né? Que é o eixo da Rede Salesiana Brasil, o currículo, né? Nós temos essa grande vantagem, essa alegria de dizer que muito do documento da significatividade veio da contribuição do trabalho feito pela Rede Salesiana Brasil, né, que obviamente reflete o que nós temos hoje no documento do currículo, né? Quem participou dos GTs, a gente vem falando disso já há muitos enarces, né? O quanto foi trabalhoso, né? O quanto foi significativo a gente poder contar com todas as inspetorias para esse documento hoje, que é o nosso documento nacional. Então, aqui está o coração
né, do nosso sistema de garantia de significatividade. Porque tudo que vem, né, a partir do ESA 5, para nós tem um sabor sempre dessa correlação do currículo. Especialmente, né, os cadernos 1 e 6, que são aqueles cadernos, o 1 da identidade e o 6, né, do planejamento estratégico. Então, basicamente, é isso que nós vamos tratar agora à tarde. Uma das primeiras questões interessantes, né, que o documento se propõe é refletir sobre essas duas palavrinhas aí, né? Porque nós falamos muito, inclusive quem está muito inserido na gestão das escolas hoje fala muito da qualidade educacional, né? Qualidade, qualidade, qualidade. E, de fato, essa reflexão passou pela equipe da ESA, pela equipe que pensou esse documento, mas a palavra qualidade, conforme a própria introdução nos diz, talvez ela fosse um pouco insuficiente para pensar aquilo que nós pensamos como qualidade. Por isso, quando a gente fala em qualidade, hoje, qualquer pesquisa de educação sobre qualidade, ela vai basicamente tratar desses três temas, né? Há questões que são mensuráveis e quantificáveis, né? Quando a gente consegue ter toda uma base de dados, né, sobre isso. A gente entende que a qualidade, ela nunca é alcançada na sua totalidade, né? A gente sempre trabalha com qualidade com metas super altas para que a gente possa ir tentando superá-las, mas a gente nunca chega nesse conceito de qualidade, né? Na verdade, a gente está sempre qualificando. E as palavras mais chaves de qualidade em toda pesquisa educacional, elas são ligadas a esses termos, né? A questão da efetividade, da eficácia, da eficiência. Então, quando a equipe pensa esse documento, ela faz essa pergunta, né? Será que esses conceitos que nós temos hoje, referenciados como qualidade, são conceitos que conseguem expressar o que é carisma para nós? Eles são suficientes para falar o que nós entendemos como qualidade? Né? A qualidade está só nos dados, nos resultados? Ou para nós a qualidade ela tem algo mais? Então, por isso, o convite foi de que se pensasse num conceito de significatividade. Então, para nós, quando nós falamos no paradigma de qualidade, nós vamos traduzir para a nossa rede como significatividade. Porque o conceito de significatividade ele é muito mais amplo, né? A gente está falando de um enfoque que é global, que é integral, né? A gente está falando de algo que é mais do que os dados, mas o que está por trás dos dados? Né? A gente está falando mais do que uma efetividade e eficiência, a gente está falando de toda essa comunidade educativa, de todas essas relações que estão por trás dessa comunidade, que de fato se tornam qualidade. Né? Então, a palavra significatividade, para nós, ela vai ter um peso muito mais denso do que qualidade. Né? Então, nós vamos pensar toda a nossa estrutura de significatividade a partir disso, né? Da estrutura da escola, né? Aquilo que é talvez o físico, os espaços, ao currículo, que é o interno, as relações, né? E a gente sabe, né? Currículo é tudo aquilo que permeia a nossa prática educativa, né? Currículo não é só grade de disciplinas, né? Currículo é tudo que permeia a ação educativa. Então, pensar em tudo isso é pensar num conceito de significatividade. Pensar do funcionamento das escolas, né? Daquilo que é o básico para que uma escola seja escola, até o desempenho dos nossos professores. Né? A irmã Jacinta nos lembrava bem, né? Uma das questões, por exemplo, foi a questão da rotatividade, né? Por que a gente parece estar sempre recomeçando o processo de formação? Então, como é que a gente também avalia esse desempenho dos nossos professores e entende esse processo de formação a partir do desempenho, né? Da aprendizagem dos nossos estudantes até os resultados, né? E não ao contrário, né? Talvez num paradigma de qualidade a gente foque tanto nos resultados que não consegue avaliar de fato o que a gente entende como aprendizagem, né? E quando a gente entende que a aprendizagem bem feita, ela garante bons resultados, a gente também muda o viés da compreensão. Então, por isso o conceito de significatividade para nós ele está ligado à questão de identidade. E para nossa identidade de Rede Salesiana Brasil, o coração dessa identidade só pode estar em Dom Bosco e Mazarella, né? Daquilo que para nós é o essencial, né, de como se constrói todo o projeto educativo de qualquer instituição nossa. Então, esse é o primeiro passo, né? Essa é a abertura do documento, falando para nós por que nós não estamos falando de qualidade da educação, mas estamos falando de significatividade da escola salesiana. E que toda vez que nós falamos de significatividade, para nós não é um termo aberto, mas é um termo profundamente carismático e que está relacionado aos parâmetros de qualidade. Então, obviamente, para nós entender a qualidade de ensino, passa por entender essa significatividade da escola. E esse aqui é o gráfico, obviamente aqui está pequeno, depois eu vou repartir para a gente poder, né, conhecer todo esse quadro. Mas aqui a gente tem, então,
essas dimensões centrais do processo, né? O documento nos traz esse gráfico, que para mim ele é extremamente elucidativo, e depois, obviamente, com o documento na mão a gente vai poder explorá-lo bem mais, mas que nós entendemos que no coração da educação salesiana, né, ou do processo de educação aqui como um conceito geral que nós entendemos, dentro dessa dimensão do ensino e da aprendizagem, né? Quem é da minha geração vai lembrar que antes a gente usava ensino aprendizagem, né? Como se um dependesse do outro. E as reflexões mais contemporâneas em educação têm separado ambos, né? Por entender que são processos que são interdependentes, mas que têm dinâmicas muito diferentes. Então, por isso, ensino e aprendizagem. Aqui está o coração de tudo que nos faz nos mover dentro da escola. Esses dois processos aqui são o coração pelo qual todo modus operandi da escola gira, tá? Então, entender o processo de ensino-aprendizagem como central, ele vai nos fazer entender como a gente está entendendo qualidade, né? Como entendendo esses processos aqui, nós vamos migrar para essas leituras que vão em outros níveis, para que a gente possa, né, entender de que significatividade nós estamos falando. Vejam que ao redor do conceito de ensino-aprendizagem, nós temos os recursos materiais e humanos. Então, aqui a gente está falando da infraestrutura, dos professores, da comunidade educativa, do currículo, né, de tudo isso que permeia a garantia e a significatividade desse processo de ensino e de aprendizagem, né? Quando a gente aproxima, né, a figura, a gente vai vendo que quando a gente está falando de ensino-aprendizagem, a gente está falando de conceitos que para nós são muito claros e vocês vão retomar, não tem como a gente olhar isso sem olhar para o caderno 1. Então, quando a gente está olhando para esse gráfico, a gente está lembrando, lá no caderno 1 está falando, por exemplo, dos tempos de aprendizagem, né? Lembro que em todos os cadernos, né, do ensino fundamental, educação infantil e ensino médio, a gente fala muito sobre a dimensão do tempo e o que significa para nós a dimensão dos tempos de aprendizagem, né? Um dos temas centrais que nós discutimos no currículo, por exemplo, é essa questão da avaliação da captação, e aqui o documento traz a premiação de educadores, né? Lembram que o documento fala para a América Salesiana, e nós temos na América diversas escolas que estão subvencionadas aos governos que têm um sistema de premiação, né, que qualifica as escolas e os docentes, né? Então, também o documento fala para essa realidade. A própria questão das adequações, né, de tamanho de turmas, enfim, e outras questões que são extremamente sensíveis para as questões que estão no coração do processo de ensino-aprendizagem. Então, vejam que aqui a gente começa a abrir e compreender a nossa significatividade. Quando a gente está falando da questão dos recursos materiais humanos, veja, a gente está falando, né, da matéria de ensino-aprendizagem, ou seja, quais são os nossos objetos de conhecimento hoje, né, as nossas opções fundamentais, né, o que nós escolhemos trabalhar de verdade, né, a infraestrutura, né, como é que é toda a organização do nosso colégio, dos nossos espaços, né, as realidades que precisam atender essas demandas de ensino-aprendizagem. Então, vejam que o coração de tudo isso faz desdobrar as necessidades que nós temos e essa possibilidade de começar a pensar numa mensuração de algo para definir qualidade e significatividade, né? A própria questão dos recursos humanos, né, propriamente ditas, né, a administração eficiente das escolas, todo o paradigma de sustentabilidade. Então, nós não falamos da sustentabilidade no coração de tudo, né, mas a sustentabilidade como uma resposta ao processo de ensino-aprendizagem. E vamos entendendo, né, de onde o documento parte, para que a gente possa já, ouvindo, fazer as relações com o que nós já temos aqui no Brasil Salesiano nos textos do nosso currículo e dos cadernos separadamente, né? Veja que quando a gente olha agora, né, subindo o gráfico, para falar de ensino-aprendizagem, a gente está falando, por exemplo, que para nós é fundamental entender as características desses estudantes. Lembram que lá no caderno 1 e mesmo nas DIRP nós temos aí um bom texto sobre currículo e conhecimento, currículo e infância, adolescência e juventude, currículo e... Porque aqui a gente entende que no centro do nosso processo educativo estão os estudantes. Então, essa aprendizagem que nós pensamos para eles, ela vai passar por diversas questões que são características fundamentais, né? Atitude proativa, perseverança, motivação de vida escolar, os conhecimentos prévios que eles veem, as dificuldades de aprendizagem, como tudo isso consta, né, de fato, na nossa escola como temas essenciais para a gente pensar o nosso currículo e, sobretudo, os nossos planejamentos estratégicos. Obviamente, quando a gente fala de ensino-aprendizagem e de qualidade e significatividade, a gente não vai deixar de lado os resultados. Mas que resultados são esses, né? São os resultados que nós temos nas competências básicas, né?
Hoje nós temos diversas provas internacionais, né, diversas avaliações internacionais, né, nos preocupa agora olhar esses resultados do PISA e dizer, bom, e nós onde é que estamos, né, e como vamos nos mover? Então, os resultados são essenciais para que a gente possa nos avaliar. Mas, para além desses resultados, que são os resultados formais, também aquilo que nós vemos como perfil de egresso, né? Como é que saem os nossos estudantes depois da experiência que vivem conosco na nossa escola? Esses também são resultados que normalmente não são mensuráveis nas avaliações externas, mas que para nós são elementos fundamentais de uma avaliação. Então, desde as competências criativas socioemocionais, valores, né, a própria questão dos benefícios sociais, né, olhar hoje para a nossa dimensão da filantropia também é pensar em resultados de verdade. Então, vejo como o documento nos dá assim, uma abertura, né, para a gente entender aquilo que nós entendemos como um modelo de significatividade, né, que elementos vão compondo esse modelo de significatividade, mas, ao mesmo tempo, como essa reflexão para nós ela já está avançada, né? Ela não é o início, mas ela é, de fato, esse resgatar esses elementos essenciais que nós temos nos nossos documentos atualmente. Quando a gente fala da questão dos recursos materiais e humanos, a gente fala de um contexto que não pode ser descartado e que é um contexto muito diverso na nossa América. Talvez uma das coisas mais bonitas, né, para os que tivemos a oportunidade de estar no ESA, foi conhecer a grandeza da nossa missão na América, mas também as diferenças profundas que nós temos, né, de escolas que estão subvencionadas pelo Estado, outras que acolhem de fato aqueles que são, né, os mais necessitados, mas como as escolas privadas garantem identidade, então muitas realidades nos fazem pensar no nosso contexto de América. E quando a equipe propõe essa análise do contexto, vejam que não fica de fora aquilo que para nós talvez sejam temas super sensíveis, por exemplo, como a competitividade, né, como a questão de marketing. É diferente pensar, talvez, o nosso contexto brasileiro, em que a maioria das nossas escolas sejam escolas aí que tem uma concorrência quase desleal em algumas cidades, e de pensar escolas que são totalmente subvencionadas, né? E que o marketing talvez seja uma coisa secundária. Por isso, a definição daquilo que para nós, em cada escola, na nossa realidade, vai se tornando mais significativo, faz a gente olhar para esse contexto e retirar desse contexto também elementos que vão determinar a nossa significatividade em cada um dos territórios. Eu vejo que nós temos aí vários elementos importantes, né? Os fatores socioculturais e religiosos, né? Os recursos públicos que estão à disposição ou não estão, né? O apoio das e as famílias, né? Como tem escolas em que ainda é difícil essa parceria com a família, né? Como a gente ainda precisa trazer isso como um ponto de significatividade para as nossas escolas, né? As questões das expectativas do público, né? Talvez a gente aqui no Brasil não tenha tão claro como o Chile, por exemplo, tem essa questão de mensurar as expectativas, né? Quer dizer, o que de fato se espera da escola, né? Quais são as expectativas que nós temos enquanto gestores, mas que as famílias têm em relação às escolas. Então, todos esses elementos ali que o documento nos traz vão fazendo a gente pensar nesse contexto. Então, vejo que a gente olha para esse modelo, né, que a Escola Salesiana América nos apresenta como essa ampliação do conceito de significatividade. Então, veja, nós estamos falando de uma qualidade de ensino a partir de resultados, né? Para nós, não é só quantos nós aprovamos na federal, que é também um dado importante, mas não só ele, né? Mas de onde a gente vai retirando tudo isso, né? Então, esse é o grande modelo, no coração, né, de todo o processo educativo, né, os processos de ensino e de aprendizagem. A partir deles, então, tudo aquilo que nós entendemos, né? Porque se nós vamos pensar, por exemplo, nos contextos pastorais, né? Os contextos pastorais, eles precisam estar muito alinhados ao que é o ensino-aprendizagem, né? Dentro da escola não tem como isso não acontecer. Por isso que os processos são pedagógico-pastorais, né? Porque a gente acredita nessa significatividade, né? O quanto potencializa um processo de ensino e de aprendizagem quando uma pastoral caminha junto. Para nós isso é um valor, talvez para uma escola outra não seja. E aí a gente entende o que, de fato, a gente está entendendo como significatividade e qualidade do processo de educação. E aí nós temos nesse documento, né, uma frase que para mim ela é síntese de tudo isso, né? Eu me permito ler, né, para que a gente possa então entender qual é o espírito, né, desse documento. Diz assim: para o carisma salesiano, é possível compreender a educação de qualidade, que é um termo, né, consagrado no campo da educação, mas educação de qualidade,
como desenvolvimento de processos pedagógicos e pastorais inovadores, reflexivos e participativos, planejados, implementados e avaliados de forma oportuna, que permitam aos estudantes adquirir as competências, habilidades, conhecimentos e valores que asseguram o seu desenvolvimento integral e, portanto, contribuam para a formação de bons cristãos e cidadãos honestos. Trata-se de processos sempre dinâmicos que envolvem a busca, o discernimento, a tomada de decisões para garantir a melhoria contínua da instituição em todos os níveis e âmbitos de animação educativo-pastoral. É como se a gente entendesse que o processo que nós viemos construindo até agora no Brasil Salesiano com o currículo e com aquilo que a gente já tem dos nossos trabalhos em cada unidade, ele vai partir sempre desse coração que é o estudante, né? Aqui está o centro da nossa preocupação, né? Leão do Pacto Educativo Global fala do Papa, né? A pessoa no centro, para nós, o jovem no centro. No centro desse processo educativo, então, a escola fornece tudo aquilo que ele precisa para poder ser transformado nessa sociedade. Todo o processo de aprendizagem e de ensino, ele passa por esses processos que são, para nós, pedagógicos e pastorais. E como esse estudante, então, ele entrega para a sociedade? Ele entrega competências, habilidades, conhecimentos e valores. Recebe processos pedagógicos para que possa entregar isso para a sociedade. Então, é esse o processo, essa conexão que nós vamos entendendo como o coração do nosso documento. Como ele entrega competências e habilidades? Como ele entrega valores? A partir dos processos que nós vamos, né, oferecendo, oportunizando para ele dentro da nossa instituição. Porque o que nós acreditamos é num desenvolvimento integral. Essa é a nossa compreensão de desenvolvimento humano. Está lá no currículo, né, bem no início do caderno 1. Né, desenvolvimento humano, entendido como esse desenvolvimento integral, que se traduz em palavras extremamente salesianas como bons cristãos e honestos cidadãos. Né? Esse é a síntese do que nós entendemos como o desenvolvimento integral. Por isso, quando a gente está olhando para essa dimensão de que todo esse processo ele acontece dentro da escola, o que nós queremos com todo esse documento de significatividade é a melhora contínua da instituição. É perceber que quando alguma dessas coisas falha na formação dos nossos jovens, ou quando algum processo ele não se consolida de fato, ele precisa ser revisto, precisa ser revisado, precisa ser repensado, né? Mas o coração de tudo isso são os jovens, né? O coração de tudo isso é os processos de ensino e de aprendizagem dos quais o jovem é o centro. Né? Então, a gente entende esse movimento desse documento também nessa linha, né? Então, uma das grandes perguntas que o documento faz é essa, né? A educação de qualidade na escola salesiana, ela forma para quê? Né? E uma das grandes palavras, das palavras mais repetidas em todo encontro da ESA foi a palavra liderança, né? Porque liderança não tem a ver só com nós gestores, né? Ah, quem está à frente, né, de algum processo. Mas como a gente forma lideranças, né? E como o processo de liderança ele passa a ser um conceito que primeiro precisa ser desmistificado, né? Precisa ser tirado aquela ideia só de meio coaching, assim, né? Ah, líderes, né? Mas que tipo de lideranças nós formamos para a sociedade? Que tipo de lideranças os nossos docentes exercem? Que tipo de lideranças nós gestores exercemos? E essa liderança, que é o conceito central dessa educação de qualidade para nós, né? Um dos conceitos chaves de entender de para que serve pensar uma educação de qualidade, está justamente nessa questão que passa por uma liderança, que é uma liderança pedagógica, né? Porque não tem como não pensar uma liderança pedagógica, pensar educadores que sejam, de fato, donos do seu processo, líderes naquilo que fazem, gestores que sabem por onde andam, que caminho seguem, obviamente, dentro da nossa instituição, sempre olhando com esse foco, né, no nosso currículo, na nossa identidade, mas também uma liderança que vai para os estudantes, né? Como é que a gente forma, né, os protagonistas do mundo? E vejam que palavra mais carismática para nós, né, que protagonismo, né? Quando a gente lê, por exemplo, uma BNCC, quando a gente lê algum documento nacional que é para protagonismo, a gente diz, olha, isso parece que é nosso, né? Então, a liderança também de formação, né? E o que a gente entende como liderança, então, dentro das nossas instituições, e o documento vai trazer como um dos âmbitos de reflexão a partir do modelo de significatividade? Primeiro, que a gente forme gente com cidadania ativa e convicção de fé, né? Sistema preventivo é isso, né? Razão, religião e amor e voletes. Então, entender que o bom cristão e honesto cidadão,
eles são formados nesse âmbito nosso, que traz o jovem para o centro, o torna protagonista dos seus processos e o transforma para a sociedade assim, né? Depois, nós acreditamos que as nossas escolas e instituições, elas estão sempre num contínuo crescimento pessoal e espiritual. Toda a comunidade, né? Não só os estudantes, né? Como, às vezes, a gente ainda luta por algumas questões que para nós são muito óbvias, né? Por exemplo, como o bom dia diário, né? Como, às vezes, custa que alguns educadores assumam isso para nós, né? E não só para nós como escola, mas assumam para si como uma caminhada de crescimento pessoal, espiritual, né? Então, isso tudo está no coração do currículo. Isso tudo o currículo nos move a viver e a optar no cotidiano das nossas escolas, né? E, obviamente, uma escola que ela forma a partir da liderança e tem essa liderança como um dos seus eixos, ela vai pensar não só numa melhora pessoal, mas uma própria melhora da comunidade do entorno, né? Se a gente entende a liderança e o protagonismo como esses movimentos e dizer, olha, cada um é importante onde está e fazendo o que faz, nos tornamos corresponsáveis por toda a comunidade educativa, né? Não só a melhora da escola, né? Então, as posturas, por exemplo, de ouvir, né? A postura de ter a porta da nossa sala sempre aberta, né? A postura de termos possibilidade de que esse diálogo seja sempre realizado, faz com que a nossa compreensão de qualidade ela não seja só de resultados, né? Tão óbvios ou tão próximos de nós, mas resultados que vão melhorando na convivência cotidiana, nas escolhas que nós fazemos, no entorno, né, das nossas escolas, né, os bairros, as cidades onde nós estamos. E às vezes é dolorido, né, que tá, né, tem o nosso inspetor de São Paulo, né, mas quando o inspetor precisa, por exemplo, pensar no redimensionamento, um dos primeiros itens que a gente fala é: a nossa obra é significativa nesse território? E às vezes dizer, se tirar a obra hoje não vai fazer muita falta, né? Isso deve ser muito triste. Por isso que pensar significatividade é pensar identidade, pensar na melhora não só da comunidade interna, mas também do seu entorno, passam a ser um valor do que nós entendemos como qualidade e significatividade da escola salesiana. Então, por isso, quando a gente está falando de qualidade, né, está falando de significatividade, a gente está olhando para esse ESA que vai nos dar essa chave de leitura por vários elementos que são importantes a serem trazidos aqui para a nossa discussão, né? Então, a gente já falou de um deles, que é o essencial, né? Entender o que que nós entendemos por aprendizagem, né? O currículo nos traz aí uma boa base sobre qual é a nossa compreensão de aprendizagem. E vejam, a gente faz uma seleção de educadores, uma seleção de materiais didáticos, uma seleção de processo a partir da compreensão que nós temos de aprendizagem. Então, qual é a aprendizagem? Qual é o conceito de aprendizagem que nos anima nas nossas escolas? Então, isso passa por essa compreensão de qualidade. Depois, o próprio conceito de competência, né? Nós discutimos tanto, hoje não tem como, né, na educação do Brasil não tem como a gente nem não tratar do assunto das competências, né? Mas para nós, o que significa ser competente em algo, né? Qual é o conceito da competência de fato, como esse conjunto de princípios, valores que nos faz sermos significativos, né? Como é que a gente é movido a agir nesse mundo, né? Como pessoas competentes, hábeis e de valor, né? Então, o conceito de competência é um desses valores fundamentais. Outro conceito que nós precisamos tratar profundamente quando falamos de significatividade é sobre inovação educativa. Até porque esse é um dos conceitos que mais são discutíveis e talvez seja é, muito estigmatizado, né? Parece que a inovação educativa é a informática, é o computador, né? É a inteligência artificial, né? Mas, de fato, o que significa para nós inovar na educação? Né? Que respostas nós damos para aquilo que nós temos hoje como conceitos educativos, que são conceitos, de fato, que nos impulsionam numa qualidade e significatividade constantes no nosso fazer educativo. Né? E por isso não tem como não falar propriamente da palavra significatividade. Então, para nós, né, para nós salesianos, onde é que tá, onde é que passa a significatividade? Né? Passa pela escolha que nós fazemos pelas crianças, adolescentes e jovens. Né? Quanto mais certeza nós temos e que essa é a nossa opção fundamental, mais significativo para nós se torna a nossa instituição. Né? Então, a significatividade para nós tem a ver com o quanto nós conseguimos, de fato, formar esses jovens
a partir do nosso carisma, né? Nós que vamos indo para o lado da gestão, né, não podemos não trazer para essa discussão a questão da melhoria e avaliação contínua, né? Às vezes nós fazemos e pouco avaliamos e refletimos, né? Parece que a gente entra sempre numa roda de fazer, de discutir, e parece que pouco paramos numa cultura de fato de avaliação, né? Então esse também é um ponto importante para nós, né? Melhoria e avaliação contínua são conceitos fundamentais para falar de qualidade, né? Para falar de significatividade, né? Eu faço a mesma pastoral que eu fazia há 10 anos atrás, as respostas que eu tenho hoje para os jovens de hoje, elas são as mesmas que eu tinha aos jovens de 10 anos atrás? O processo educativo que eu tenho? Então, vejo que são perguntas que fazem a gente, de fato, pensar como é que anda a nossa cultura avaliativa, né? Então, olha como a ESA vai trazendo para a gente algumas coisas que são muito óbvias, mas que quando a gente entra nessa dinâmica que é tão corrida do nosso cotidiano, talvez elas fiquem ou acabem ficando para trás, né? Depois, claro, para nós não tem, né, o sistema preventivo como esse coração, e não é só o sistema preventivo da razão, religião e amor, né? Mas é como a gente tem entendido esses conceitos no hoje do nosso dia a dia. Como é que a gente traduz isso, né? E por fim, né, e não menos importante, mas o que nós entendemos por sustentabilidade, né? E hoje não só uma sustentabilidade financeira e econômica, né? Obviamente elas são fundamental pensar nisso. Mas a sustentabilidade no conceito mais amplo que ela possa ter, né? Como é que nós somos sustentáveis carismaticamente? Como é que nós somos sustentáveis ecologicamente? Como é que nós somos sustentáveis financeiramente, economicamente e administrativamente? Então, todo o conceito de sustentabilidade, que é um conceito é, né, super contemporâneo, nos faz pensar sobre a nossa qualidade e significatividade. Agora, o que eu quero só mostrar para a gente aqui é que aqui a gente está falando do documento da ESA, né, pensado por essa equipe da Comissão Central do ESA, né, e refletido, obviamente, a partir de todas as contribuições que todos nós tivemos a oportunidade de fazer. Mas como é que a gente tem esses mesmos conceitos hoje já presentes na nossa rede de escolas, né? Quem tiver dúvida, né, vai olhar esses conceitos nessas referências aqui, ó. Quando a gente fala de aprendizagem, o que a gente pensa como aprendizagem? Olha lá, caderno 1, item 4.2 e item 5.1, tá lá, né? Quando a gente fala em competência, tem um artigo grande lá sobre o que é a competência, que a gente entende por competência, qual é a compreensão que nós desenvolvemos nos nossos estudantes, nas nossas comunidades educativas, né? Que é exemplo maior do que nós entendemos como a inovação educativa no caderno 6, né? Que é todo o conceito que permeia todo o trabalho do caderno 6, passa pela dimensão da inovação educativa, né? Inclusive, é o grande movimento que a gente faz a introdução desse caderno, né? Para entender, de fato, para que existe o caderno 6, né? A significatividade está toda na DIRP, né? Todas as nossas diretrizes, que é um documento riquíssimo que a gente deveria, assim, ó, trazer cada vez mais presente para nós. Para mim, a grande síntese dessa questão do carisma e da identidade salesiana, e a gente vai entender lá por que nós somos significativos ainda, a nossa proposta segue sendo significativa, né? Lá no item 7 do caderno 6, depois a gente vai ver um comparativo, tem todo o nosso processo de melhoria e avaliação contínua, né? A questão dos planos de melhoria, como é que a gente deve fazer, que passos são esses, como é que a gente faz, né? O capítulo 7 do caderno 6 traz toda a reflexão para a gente, né? Assim como a significatividade do sistema preventivo lá na DIRP também, né? E tantos outros documentos, né? Que nós não nos cansamos aí de ouvir, de falar. E a própria parte sexta, né, do caderno 6, que fala especificamente sobre sustentabilidade e as compreensões que nós temos no Brasil salesiano. Então, isso aqui é para a gente ver como a gente já está avançando, como a gente já está avançado, como diz a irmã Jacinta, né? Nós já estamos, né, um passo à frente da América. Mas se a gente não conhece os documentos, não lê o documento e não faz o documento uma realidade cotidiana a partir do que nós trabalhamos, é difícil a gente, de fato, pensar em significatividade. Então, aqui fica para a nossa tarefa, né, de olhar, depois que a gente tiver esse documento na mão, olhar para os nossos documentos atuais e dizer, olha só como a gente não está inventando uma coisa, mas como a gente está reforçando todas essas ideias que nós já viemos trabalhando,
para uma linha que vai nos dar agora a direção para os próximos 5 anos. Né? Pensar, então, na significatividade da escola salesiana. Né? O documento vai nos trazer, então, algumas desses elementos, né, que garantem essa significatividade. Então, para nós, que elementos são esses que garantem essa significatividade? Garantem, né, ou caracterizam, né? Vamos falar de caracterizam antes de falar de garantia, né? Garantia é o sistema todo, né? Mas o que caracteriza, né, essa significatividade para nós? Primeiro é um estilo de gestão, né? Vejam que a nossa gestão ela tem um estilo muito próprio, né? Obviamente, a gente não pode ter uma leitura rasa e curta de achar assim, porque a gente fala de Dom Bosco e Mazarello, então, não, com competência. Nós somos gestores competentes, mas uma competência que tem um estilo e uma forma muito clara de ser vivida. Né? Nós precisamos pensar os resultados financeiros, precisamos pensar uma gestão sustentável, mas existe um espírito que move a gente a viver isso. Então, nós temos um estilo de gestão que é muito próprio. Nós temos também um estilo de liderança diretiva e docente, né? Esse estilo marca e é marcado pelo nosso carisma salesiano. Então, isso é garantia também de significatividade e qualidade. E nós temos clara nas nossas opções sempre a opção preferencial pelas crianças, adolescentes e jovens, né? Então, se nós entendemos esse, vamos chamar, né, de tripé, esses 3 eixos dessa garantia de significatividade, a gente vai pensar sempre o projeto educativo pastoral a partir dessas 3 linhas, né? Qual é esse estilo e esse coração, que é o carisma, que nos dá essas linhas, e como é que ele está refletido no projeto educativo pastoral? Lembrem-se que o projeto educativo pastoral é expressão do nosso currículo, né? O currículo, ele nos dá todas as linhas que nós pensamos e inclui esses elementos que estão aqui em cima, e o nosso projeto educativo pastoral, que é o nosso fazer cotidiano, ele bebe dessa fonte, né? Ele tá nessa linha, né? E aí, então, que garantias um projeto educativo pastoral deve ter, segundo esse documento, né? O que ele nos mostra aqui, né? O acompanhamento do projeto de vida dos jovens, que é um dos caminhos que nós precisamos ter presente, né? Como é que a gente, de fato, proporciona para os jovens das nossas escolas essa possibilidade do acompanhamento. As experiências associativas, né? A questão da comunidade, do grupo, da turma, que são tão salesianos, como isso tudo fica evidente e presente nos nossos PEPs, né? A integração entre educação e cultura, né? Um ambiente rico em afeto, né? A gente fala de afetividade assim, né? De coração sempre cheio na escola salesiana, mas ao mesmo tempo, como isso é de fato uma postura cotidiana das nossas escolas, né? Isso não passa só pela forma como eu acolho o estudante, né? Mas como as relações na comunidade educativa se estruturam. Uma pastoral contextualizada, né? A gente vem fazendo aí um avanço muito grande sobre pensar a pastoral não como uma salinha e o setor, né? Mas ela de fato animando todo o processo. O compromisso de toda a comunidade educativa pastoral com o projeto educativo, né? Como é que a gente vem trazendo, né, para a escola a comunidade educativa, ou seja, como é que as famílias participam do processo, como é que os próprios estudantes participam, como é que os docentes participam, né? Não é um planejamento pensado pela direção, né, e realizado por todos, né, mas como esses espaços que nós chamamos, né, no campo da educação de espaços democráticos, de fato são garantidos, né, dentro do nosso fazer do projeto educativo pastoral. E uma outra garantia, né, que a gente precisa ter é a administração equilibrada em todos os âmbitos, né? A gente sabe que não tem como pensar, né, uma escola, né, pensar esse cotidiano se a gente não pensar nesse equilíbrio administrativo. E veja que a palavra escolhida pelo grupo não foi financeiro e econômico, né? Porque administrativo tem a ver com toda esse a serviço do processo educativo, né? E depois a gente também vê, dentro desse projeto educativo pastoral, as marcas salesianas que são nossas, né? Ou seja, essa leitura desses itens aqui de cima, como é que eles são, então, marcados, né? Como é que eles são marcados nesse, vamos chamar de perfil do egresso dos nossos estudantes. Humanismo pedagógico, né? Que baseia todo o nosso paradigma educativo, né? Desde São Francisco de Sales, né? Aquilo que Dom Bosco assume como dele, né, a partir de São Francisco de Sales, e hoje nós traduzimos no cotidiano das nossas escolas, né? Essa formação do honesto cidadão, né? A dignidade da pessoa, a criticidade, a honradez, competência, cumprimento do dever, tantas características
que para nós são essenciais e precisam estar presentes nas escolhas que nós fazemos, né, no cotidiano da sala de aula, mas também a dimensão do bom cristão, né, essa dimensão pastoral, que é essa certeza de que a nossa escola é um meio de evangelização. Né? Nós, como gestores, precisamos ter isso muito claro sempre, né? A nossa proposta também é evangelizadora, também é de proporcionar para os jovens uma possibilidade, uma descoberta do transcendente, né? Essa abertura à transcendência, a busca de sentido da vida, né? Então, hoje, quando nós olhamos, por exemplo, um exemplo aleatório, né? Por exemplo, a disciplina de projeto de vida, né? Por que que para nós ela é essencial na escola salesiana? Porque a gente tem projeto de vida muito antes de a BNCC trazer como uma disciplina. A gente sempre teve isso como uma grande preocupação pastoral, né? Então, pensar em sentido da vida, em busca de sentido, em fé, em esperança, em olhar para o futuro, são características que marcam todo o nosso projeto educativo pastoral. E aí, o modelo de garantia, então, né, quando se pensa, né, nesse modelo, nós vamos passar para esses 4 âmbitos aqui. Esses são os 4 âmbitos, então, que esse modelo de garantia da significatividade salesiana da escola vai trabalhar. Então, na primeira reflexão, a partir também do que veio das respostas, né, de todas as escolas, foram pensados esses 4 eixos, né? A liderança preventiva e identidade salesiana, que depois, né, de algumas reflexões, se tornou liderança salesiana. Tudo que nós, então, vamos falar de liderança, né, a partir dessa compreensão, né, de processos que são encabeçados, né, de como a gente forma líderes, vai estar nessa primeira dimensão. O segundo âmbito, então, gestão pedagógica e evangelizadora, que antes tinha um E, agora tirou o E, porque a gente continua entendendo esses processos como conjuntos interligados. Então, como essa gestão, que é pedagógica e é evangelizadora ao mesmo tempo, ela anima todo o nosso fazer cotidiano dos processos de ensino e de aprendizagem, né? Se chamava pastoral educativo em ambiente, agora passa a chamar animação e acompanhamento pastoral, né? Ou seja, como toda essa dimensão acontece no cotidiano das nossas escolas. E, por fim, gestão de resultados e significatividade, que passa a ser gestão de resultados significativos. Então, vejam, essas opções, elas vão cada vez mais alinhando aquilo que a gente pensa enquanto currículo, né? Não é só uma escolha de palavras, mas é processo de uma reflexão a partir do que nós de fato queremos e dos valores que nós abraçamos quando temos esse documento nacional e quando temos uma reflexão que já vai bastante avançada sobre a significatividade e os modelos que nós temos hoje. Então, vejam, para nós já não é tão novidade, né, a gente pensar nessa dimensão das dimensões e das subdimensões, né? Então, aqui apresentando para vocês, né, em primeiríssima mão, né, quais são essas dimensões que a Escola Salesiana América vai trabalhar em âmbito de liderança salesiana, de gestão pedagógica, animação e acompanhamento pastoral e a gestão de resultados significativos. Então, vejam, quando nós falamos nessa questão da liderança salesiana, vejam os itens, né? Aqui vale a pena a gente parar para dar uma lida, porque eles, e não só uma lida, né? Mas é perceber, quando a gente lê isso, o que está lá no nosso currículo e na nossa prática reflete aqui. Identidade salesiana e processo de formação carismática. Liderança diretiva e melhoria institucional. A irmã Patrícia, na palestra, falou muito sobre o papel da liderança dos diretores, né, e que tipo de liderança os diretores exercem. A Rede Salesiana Brasil nos ofereceu esse ano um curso para todos os diretores, né, e coordenadores administrativos, para que, de fato, a gente retome essa questão da liderança, né, e uma liderança que tem um papel fundamental nas escolas e também uma responsabilidade grande de animação carismática, né? O acompanhamento e a colaboração para animar o projeto educativo pastoral. Então, como a liderança, como os primeiros gestores fazem com que, de fato, o projeto educativo pastoral seja vivenciado, né, as opções feitas sejam, de fato, vivenciadas no cotidiano da escola. E como a irmã já mencionava, né, a dimensão comunicacional passa para a dimensão da liderança, porque a gente precisa também pensar essas redes de comunicação interna e o marketing do projeto educativo pastoral. Então, como pensar essa divulgação carismática, essa divulgação nas escolas, os resultados, mas toda a dimensão ampla do que se entende por comunicação entra aqui nesse item da liderança salesiana. Depois nós vamos para a gestão pedagógica evangelizadora, né, que nós temos também aí alguns itens importantes.
né? A gestão pedagógica e curricular centrada no estudante, que para nós não é novidade, né? Então, como esses processos de fato retomam essa centralidade. Uma das preocupações importantes, né, das escolas da América, e que talvez para nós, como a nossa BNCC já tem essa garantia, né, de que acontece, né, que o ensino religioso é um campo próprio de ensino, né, tem o seu âmbito próprio, uma área, né, o ensino religioso. Então, o ensino religioso escolar e a formação espiritual dos estudantes, né, não só como campo do conhecimento, mas como oportunidade pastoral, né? Docentes salesianos como agentes de inovação na sala de aula, né? Todo o processo de inovação a partir, né, dos processos de ensino e de aprendizagem e o acompanhamento e desenvolvimento das capacidades profissionais dos educadores, né? Entendendo esses educadores também como lideranças, mas como aquelas pontas que de fato fazem todo o processo educativo funcionar lá na base, né? Então, esses são as dimensões aqui da gestão pedagógica evangelizadora. Sobre a pastoral também, então, 4 itens, né? O acompanhamento salesiano e o projeto de vida dos jovens, a formação humana e espiritual. E olha como agora amplia, né? Agora não, é uma preocupação nossa, mas olha como aqui fica evidente, né? Formação humana e espiritual de estudantes, de educadores e das famílias. A gestão da sã convivência para fortalecer a fraternidade e o espírito de família, né? Como são as nossas relações, né? Como são os espaços das nossas escolas para que a gente possa viver esse âmbito, de novo, não só da gestão democrática, mas das relações cotidianas. E o protagonismo juvenil para uma cidadania ativa e a ecologia integral, né? Que são temas, então, super relevantes e que, para nós, são curriculares já há muito tempo. No item 4, as dimensões, então, são essas 4, né? A gestão eficiente dos recursos administrativos e financeiros é o primeiro deles, né? É pensar a sustentabilidade financeira e econômica, mas não só. Vejam que no âmbito da gestão de resultados significativos, nós temos os resultados da aprendizagem escolar para o século XXI. Quem não conhece é um documento, né? Inclusive é firmado, né? Ou pelo menos tem aí o carimbo, né, da Unesco, para falar sobre o que nós entendemos como aprendizagens significativas para o século XXI. São itens, né? São uma proposta muito interessante que nós não podemos deixar de lado. Uma aguinha. Depois, a participação e incidência dos estudantes no meio social. Então, percebam, por exemplo, quando a gente fala nas nossas escolas, por exemplo, do voluntariado, né, ou da pastoral como participação e ação de cidadania, para nós não é só, poderia estar na animação e acompanhamento pastoral, né? Mas por que está na gestão de resultados significativos? Porque isso precisa se tornar para nós um modelo de diferencial. Isso para nós também é resultado significativo. Isso não é só um âmbito de uma escolha do estudante como pastoral, como uma possibilidade de crescimento, mas o quanto isso também é significativo como resultado na escola salesiana. E, por fim, projetos inovadores que fortalecem a significatividade da obra, né? Como, de fato, as nossas obras se tornam significativas no seu entorno e para a sua comunidade. Então, temos trabalho, mas temos trabalho a partir de um chão que está muito já desenhado para nós, né? Já tem muita coisa feita e pensada nesse âmbito no nosso Brasil salesiano. E aqui a gente começa a perceber isso aqui a partir desse olhar dos nossos parâmetros institucionais da qualidade da educação, né? Aquilo que o caderno 6 nos traz como as grandes linhas, né? A irmã Jacinta já nos mostrava, né, que esse documento foi baseado no nosso, mas é a gente perceber como esse diálogo paralelo nos faz entender a nossa missão também na América Salesiana. Então, quando eu falo da liderança, por exemplo, aqui no nosso caderno, inspetorial do diretor e da própria gestão de resultados, né, que veio, né, para nós no âmbito da liderança, a gente está falando dessa liderança salesiana no âmbito da Escola Salesiana América, né? Quando a gente fala da gestão curricular, do ensino-aprendizagem, do apoio para o desenvolvimento dos estudantes, né, o estudante no centro, no coração do processo, e a preocupação da escola com ele, a gente está falando dessa gestão pedagógica e evangelizadora, né? Que, na verdade, está muito... E aí, uma coisa interessante que a gente vai ver no documento é que todos esses âmbitos se relacionam, né? E não tem como falar de liderança sem falar de gestão de resultados. Não tem como falar de gestão pedagógica evangelizadora sem tratar da animação e acompanhamento pastoral. Não tem como tratar do acompanhamento pastoral sem entender a liderança salesiana. Então, os âmbitos eles estão em contínuo processo de diálogo e de relação, né?
Então, a pastoral escolar, o acompanhamento educacional, né, dentro dessa dimensão da animação do acompanhamento. Então, tudo isso faz a gente perceber que o nosso currículo está aí como um documento cada vez mais vivo para o nosso cotidiano e para a nossa significatividade. Né? Entender como, de fato, é aí que a gente está buscando toda a nossa, o nosso planejamento estratégico, a nossa organização, para aquilo que nós esperamos das nossas escolas, também em diálogo com a Escola Salesiana América. E aqui, só para que vocês vejam assim o fundo, porque depois o documento continua, então, trabalhando as dimensões, né, como a gente viu ali, que são os grandes eixos, né, aqui, deixa eu voltar, né, as dimensões são as coloridas, as subdimensões, né, que são os subitens ali, e como no nosso documento, esse desdobramento de parâmetros, né? Então, também o nosso documento da Escola Salesiana América traz esses parâmetros ali desenvolvidos. E aí, interessante que eu trouxe, por exemplo, dois que são bem coincidentes, né? Que seria a liderança diretiva e a melhoria institucional, e para nós é a liderança do diretor no nosso currículo. E quando a gente vai lendo os parâmetros, eles são muito semelhantes. Porque vejam, ó, eu falo, por exemplo, do primeiro ali, que é o diretor e equipe diretiva, exerce uma liderança que estimula o ambiente educativo salesiano, democrático, distribuído e participativo, e eu estou olhando no nosso currículo, assegura de que todos os colaboradores, né, se comprometam com a orientação, as prioridades, metas educacionais, né, cria ambiente colaborativo, comprometido com o fazer pedagógico. Então, talvez um dos nossos trabalhos vai ser justamente retomar esses parâmetros cotidianamente em cada escola e identificando o quanto esses parâmetros, para nós, são, de fato, o conteúdo do dia a dia. São os parâmetros por onde a gente caminha. São os elementos que vão nos dar os dados para fazer essa medição, né, auferição da nossa qualidade e significatividade do ensino, né? Se a gente pegar um outro item, né, por exemplo, diretor e equipe diretiva desenvolve mecanismos de gestão e planejamento estratégico e monitoramento para garantir a melhoria sistemática da instituição. E eu olho lá no nosso currículo, né? Avalie de forma sistemática os resultados da execução, planejamento estratégico, né? Então, é um paralelo, né? E eu acho que a ideia nossa de hoje, né, dessa fala, é perceber o quanto a gente avançou nessa caminhada e o quanto depende desse nosso domínio dos nossos instrumentos em cada escola nossa, em cada grupo gestor, né, dessa realidade que já foi bastante estudada, discutida em nível de Brasil, e que hoje, para nós, nos dá, né, como presente esses cadernos do currículo, e como eles, de fato, nos ajudam nessa relação e nessa compreensão geral do que nós queremos, né, de melhoria, significatividade e resultado, né, a longo prazo, não só a longo, né, mas a curto, médio e longo prazo. E aqui a gente vai indo, então, já para o final, para que vocês percebam que o processo de avaliação, né, do ciclo de melhorias é o mesmo, né? O contínuo processo, então, nosso de avaliação é exatamente o mesmo. A figura está diferente, mas o ciclo é o mesmo, né? Então, como é que a gente monta o nosso diagnóstico institucional, né? Como é que a gente entende, a partir da nossa autoavaliação, da análise de dados, como é que a gente elabora os planos de melhoria a partir dessa análise que nós temos, para a gente poder avaliar o ciclo de melhorias, né? Não só como inspetoria, mas como Rede Salesiana Brasil, né? Para alcançarmos esse reconhecimento, de fato, dos nossos resultados e da nossa significatividade, isso sempre, né, num ciclo contínuo. E a gente vai olhando aqui, ó, o desenho, que é o desenho base do gráfico do nosso documento da ESA, que é o mesmo, né? 1, 2, 3 e 4, diagnóstico, elaboração do plano de melhoria, ciclo de avaliação e reconhecimento, né? Então, super alinhados aí para a gente, né, ir tomando pé desse processo que é, de fato, o nosso processo daqui para frente, né? Aquilo que nós já assumimos como Rede Salesiana Brasil e que agora, então, o ESA, né, a ESA nos dá como a linha do nosso pensar os próximos anos. E aqui, depois, né, a irmã Jacinta vai, né, encerrar com a gente, mas aqui para a gente trazer mais uma vez aquilo que ela já tinha mostrado para a gente, né? O resultado das reflexões, então, que o Brasil Salesiano fez a partir, então, das suas análises, né, dos resultados, aquilo que nós tivemos das entregas das próprias unidades e dos animadores inspetoriais, que trouxeram para a gente as grandes preocupações, né, que vão se tornar as grandes linhas estratégicas, né, que nós vamos ter, então, para os próximos anos, né? E aí, então, não vou dar spoiler, né, mas assim, que essa parte depois é ela quem vai trabalhar com a gente, né? Mas vejam que também, para cada linha ali que nós temos, a reflexão feita de cada parâmetro,
nós temos aquilo que nós temos como desafio, então, para o nosso Brasil salesiano nos próximos anos. Então, de maneira geral, acredito que seja essa a nossa contribuição, né, para esse nosso Enarce. A gente conhecer um pouquinho do nosso documento que ainda está sendo, né, gerenciado, organizado, mas que agora também, logo nas nossas mãos, vai nos dar luzes e vai nos fazer pensar em tudo aquilo que a gente já tem construído e também nos nossos documentos nacionais.